livro de Gênesis, capítulo 3, verso 24. Diz assim: E expulsou o homem, colocou querubim ao oriente do jardim do Éden e o refulgir de uma espada que se movia, para guardar o caminho da árvore da vida. Agora preste atenção em Apocalipse 2, a última parte do versículo 7, que diz assim: Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no meio do paraíso de Deus. Duas passagens distintas e dois momentos distintos concernente à história do relacionamento de Deus para com o homem. O primeiro texto que li, é claro, fala do momento em que Adão e que Eva desobedeceram a Deus, portanto foram expulsos do paraíso de Deus. E aqui em Apocalipse 2, o Senhor está fazendo uma promessa, porque ele havia expulsado o homem, e ele expulsou o homem do paraíso e o proibiu de se alimentar do fruto da árvore da vida. Mas aqui no Apocalipse o Senhor faz a promessa que aquele que vencer vai novamente poder voltar ao paraíso. É sobre isso que eu queria falar hoje com vocês, deixar mais um vídeo que eu acredito que será um vídeo simples, mas com grandes verdades bíblicas, verdades tão grandes a ponto de nos levar de volta ao paraíso. Tanto a você que já conhece a palavra, como você que está começando a conhecer agora, tanto um quanto o outro, todos nós podemos entender melhor como ocorre esse processo, o processo da volta ao paraíso. Esse processo, segundo meu entendimento, ele passa por 4 fases. O homem foi expulso do paraíso e nós sabemos através da história que o homem se distanciou muito de Deus. Nos dias de Noé, o homem se distanciou tanto de Deus que Deus teve que destruir toda a terra. Salvando só a família de Noé, que navegaram na arca, e Deus começa tudo de novo. Porque o homem começou a se afastar de Deus, e todo o procedimento na época de Noé dos homens eram procedimentos que desagradavam a Deus. Mas o Senhor Deus tirou ali, daquela época, Noé e sua família. Porque Deus tem um projeto. Deus tem um projeto para os vencedores, que está escrito aqui no Apocalipse. O vencedor, o que vencer. E se você quer ser um vencedor no mundo concernente, um vencedor concernente às coisas espirituais, então você, então eu, então nós devemos conhecer esse processo para podermos adentrar-nos novamente no paraíso. Eu disse que existem 4 fases. A primeira fase que eu quero deixar para você entender, e para mim entender também ainda mais, esse processo é a fase de que a pessoa tem que acreditar que existe um Deus Todo-Poderoso. Então, como é que alguém vai voltar para o paraíso se a pessoa não confessa, que crê, não confessa Deus? Fala, eu não acredito em nada, eu creio que não existe Deus. Essa pessoa não vai nem iniciar o processo, porque é necessário que a pessoa acredite em Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Deus exista e Ele é galardoador daqueles que o buscam, diz a palavra. Então a primeira fase é a fase de que nós, seres humanos,
frágeis, vulneráveis, falhos, pecadores, nós temos que acreditar que existe um Deus todo-poderoso e que mora entre os querubins. É o que está escrito na palavra de Deus. Então, o primeiro contato nosso com Deus, na primeira fase do homem com Deus, é a fase que o homem crê que existe um ser supremo e todo-poderoso e que habita nas alturas, que habita lá em cima no céu. E essa visão, e essa sensação, e a sensação dessa primeira fase, ela tem um valor muito grande para nós. Pois é nessa fase que nós desenvolvemos um temor de Deus. É nessa fase em que nós começamos a temer esse Deus todo-poderoso. E todo aquele que deseja seguir a Deus, que deseja ter uma religião, que deseja tornar-se um ser espiritual, essa pessoa necessita respeitar a Deus, necessita temer a Deus, necessita entender que esse Deus é grande, é poderoso, é justo e faz a justiça. Então, a primeira fase, essa primeira fase, nós vamos desenvolver o temor a Deus. Vamos olhar e dizer, não, é um Deus todo poderoso lá em cima, e esse Deus tem que ser respeitado, porque nós somos homens e Ele é Deus. Então, a primeira fase, você desenvolve um temor de Deus. Quando Deus falou para Moisés, passou para Moisés ali no Monte Horebe as tábuas da lei, o decálogo, os 10 mandamentos, um dos mandamentos era, não falarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Dizem que os judeus pegaram isso ao pé da letra, que ficaram até com medo de falar o nome de Deus. Então era Deus lá em cima e nós aqui embaixo. Então esse primeiro processo você não pode ficar com medo de Deus. Nós precisamos ter temor a Deus. E há pessoas que nunca saem desse processo. Tem pessoas que se convertem faz 50 anos que é convertido e ainda está no primeiro processo. Ai meu Deus, pequei, será que eu posso tomar ceia? Ele não consegue acreditar no sangue de Jesus, no sacrifício de Jesus, no perdão de Deus, mas ele só fica nessa fase, um Deus todo glorioso. Isso é claro, nós temos que respeitá-lo, mas ele é um Deus de amor, um Deus que está pronto para nos perdoar, porque a palavra de Deus diz que a mão de Deus não está encolhida. Isaías 55, se não me falha a memória, diz que a mão do Senhor não está encolhida, e nem o ouvido dele está tapado, mas a mão dele está pronta para nos atender, e o ouvido dele está pronto para nos ouvir. Então esse Deus que nós temos que temer, que mora lá em cima, nas alturas, é um Deus que quer relacionar-se conosco. Então nós precisamos sair dessa fase, senão nós não vamos voltar ao paraíso, senão nós não vamos entrar na terra prometida, nós vamos ficar rodando a vida toda no deserto. Crente só de deserto, só de vida, só de angústia, só de luta, só girando, só andando ali no deserto, vendo cactos, ratos e serpentes, escorpiões. É um crente que só vê coisa ruim. E na hora de orar a Deus, será que eu estou em pecado? Será que Deus me perdoou? Não consegue desenvolver um relacionamento para com Deus. Então essa primeira fase é necessária. Mas nós não podemos deixar que ocorra um efeito colateral. Em vez de você desenvolver o seu respeito a Deus, o seu temor a Deus e um relacionamento com Ele, nessa fase você não pode deixar que isso aconteça. O medo, Deus mata, Deus destrói, Deus põe na cama, no leito de enfermidade. Pessoas que só falam isso são pessoas que vivem só nessa fase, não conseguiram ainda passar para a segunda fase. Aí você me pergunta, pois bem, já entendi. Primeira fase, o Deus todo glorioso lá em cima, o Deus que habita entre os querubins, o Deus que Isaías viu, sentado no alto e sublime trono, o Deus que Micaías viu sentado no seu trono, com os seus exércitos do seu lado. Sim, eu entendi isso, eu entendi. Mas qual é a segunda parte? Qual é a segunda fase? A segunda fase é a fase do Emanuel.
Emanuel, essa palavra significa Deus conosco. Emanu, conosco, e é o Deus, Deus conosco. Que fase é essa? Essa fase, nós podemos entendê-la melhor, foi quando Jesus veio à Terra. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, olha, o Verbo, no princípio era o Verbo. Quer dizer que o Verbo é eterno, está desde o princípio. E o Verbo estava com Deus. Então quer dizer que o Verbo é distinto, é o Pai e o Filho. E o Verbo era Deus, então quer dizer que o Verbo é Deus. O Verbo é eterno, o Verbo é distinto. O Verbo é Deus. E esse Verbo se fez carne e habitou conosco, que é o Deus conosco. Então, se na primeira fase você vê o Deus glorioso, você desenvolve aqui um temor a esse Deus, agora você vai entender que esse Deus glorioso se fez carne e habitou conosco, aqui com o homem. E quando nós percebemos isso, nós podemos perceber o amor de Deus para com o ser humano, ou o valor que Deus dá para o ser humano. Quando você, na primeira fase, você vê o ser humano dando um valor a Deus. Nossa, como ele é grandioso, como ele é poderoso, como ele é majestoso. É a primeira fase. Nós podemos desenvolver o nosso respeito pela glória, pela majestade, pelo poder do Deus glorioso que habita entre os querubins. Aqui nós vemos isso e desenvolvemos esse temor. Mas na segunda fase, nós começamos a desenvolver nesse relacionamento uma admiração por um Deus tão grandioso, tão glorioso, tão poderoso, que habita entre os querubins, mas que resolveu vir aqui nessa terra nos ajudar. Resolveu vir aqui e caminhar conosco para nos levar de volta ao paraíso. É isso que Jesus veio fazer. É isso que nós vamos aprender com essa fase. Entender que Deus nos ama, que nós temos valor. Às vezes a pessoa começa a se sentir desprezada, começa a se sentir invisível, começa a achar que não tem valor algum. Ah, porque não sei quem, minha mãe me desprezou, meu pai não sei o que lá, mas eu põe para fora de casa. E a pessoa começa então a se sentir um nada. Começa a se sentir que não tem valor algum. Por causa do problema que enfrenta, por causa dos seus conceitos, por causa das suas ideias, das decisões que tomou em sua vida, ele se sente rejeitado. Existem pessoas que sofrem tanta pressão que às vezes até mencionam, pensam em dar cabo de sua vida, porque não entende que ele é muito valioso para si mesmo e para Deus. Deus te ama, Jesus te ama a ponto de ter vindo na terra por causa de você, por causa de mim. E esse Deus conosco, Ele está conosco. Jesus disse, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então Jesus está conosco aqui. A presença de Jesus caminha conosco, e nos entende, nos compreende, porque Jesus foi provado em tudo, enquanto aqui sendo homem. Então Jesus sabe das suas dores, Jesus sabe das dificuldades que você enfrenta. Esse Jesus que caminha contigo, Ele quer te ajudar e quer te levar ao paraíso. Ele não veio aqui para te destruir. Ele não veio aqui para te proibir de ser feliz. Ah, Jesus, não posso fazer nada. Não, é o contrário. Jesus veio aqui para te ensinar a viver uma vida boa aqui nessa terra e depois a vida eterna. Pedro disse, mestre, eis que nós deixamos tudo para te seguir. O que nós vamos ganhar com isso? Jesus falou, Pedro, pergunta aí. Vou te dizer. Primeiro, aqui nessa terra, Pedro, você vai receber 100 vezes mais do que você receberia sem mim. Mestre, e depois? E depois você vai ganhar o paraíso. Eu vou te levar de volta para o paraíso. Olha que coisa linda. Então o que Deus quer te oferecer não é prisão. Ah, você é crente, não vou poder fazer nada. Não é isso. Jesus ele veio trazer a liberdade. A Bíblia disse no Isaías 11 que ele veio para libertar os cativos.
para abrir as prisões dos presos. Então Jesus não vem te prender, te oprimir. O fardo de Jesus é leve, o jugo de Jesus é suave, porque ele sabe, ele entende o ser humano, e cada ser humano especificamente, ele trata com cada um especificamente. Não é efeito manada, joga milho para as galinhas, todas as galinhas comeram milho. Não, cada um ele dá algo especial, porque Jesus veio para desenvolver um relacionamento contigo. Ele veio para desenvolver um relacionamento comigo. E ele te entende, e ele me entende. Sabe por quê? Porque ele é transcendente. Ele entra dentro de você e sente tudo o que você sente, sabe tudo o que você é. E por isso ele pode te entender melhor do que qualquer pessoa, até melhor do que você mesmo. Ele te conhece, ele te ama e ele está aqui. Ele quer desenvolver essa fase com você, que é o Deus conosco. E esse Jesus conosco é o Jesus que vai nos ensinando a palavra. Nós vemos na Bíblia que quando Jesus já havia morrido, mas ainda não havia aparecido para os discípulos, que 2 discípulos desanimam de caminhar com Cristo e começam a voltar para a cidade, a terra que eles moravam, uma aldeia chamada Emaús, e andaram lá os 11, 12 quilômetros andando, mas nessa trajetória que eles iam indo caminhando tristes naquele caminho, a Bíblia diz que surgiu um estranho transeunte. Surgiu um ser ali que com eles caminhava. E se aproximou, vendo que eles estavam tristes, e disse-lhes: o que é que caminhando conversais pelo caminho? E eles olharam para ele e disseram: mas você é forasteiro aqui, você não está por dentro das notícias? Você não viu, não comprou o jornal de ontem? Você não viu no Instagram? Você não viu no Face? Ninguém te mandou uma mensagem no WhatsApp? Ele falou: mas Paulo, eu não estou entendendo. Ele falou: a respeito, as notícias a respeito de Jesus. O varão, um cara bom, rapaz. Esse cara pregava a palavra, fazia milagre. E nós já estávamos achando que ele era o Messias, que ia livrar Israel. Mas já faz 3 dias. E até agora nada. Você está falando sobre quem? O Jesus? Aí, esse Jesus, que é o Deus conosco, caminhou com eles um período que eles estavam desanimados e já estavam voltando. E a palavra de Deus diz que esse transeunte, que era Jesus, que eles não haviam ainda percebido, mas que estava com eles, falando com eles, ensinando, incentivando eles, esse Jesus começou a falar desde a lei e dos salmos, fala tudo o que o Messias havia de padecer. E quando Jesus começou a falar, falou: não, mas vocês estão com o coração fechado. Vocês é que não estão entendendo. Vocês não estão entendendo Cristo? Não, é o Cristo que não está entendendo você, porque vocês é que estão errados. Você não conhece a Bíblia? O que é que estava escrito sobre ele? Olha aqui nos Salmos, olha aqui em Isaías, olha aqui, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Osé, Joel. Aí foi explicando para eles. E quando esse Jesus que estava com eles foi explicando, o que ocorreu? O coração deles começou a acender a chama do Pentecoste. E quando chegaram na casa deles, ele falou: Senhor, fica conosco, que já se faz tarde, fica conosco. Então esse Jesus é preciso conhecer. O Jesus que está com você. Não só na hora que você está dando aleluia na igreja, entregando profecia, mas o Jesus que está com você quando você está fraco, quando você peca, quando você falha, quando você desanima, quando você começa a voltar para outra direção e para outro rumo. Pois a palavra diz que quando você se desviar para a direita ou para a esquerda, ouvirás por detrás de ti uma voz dizendo: este é o caminho, andai nele. Então esse caminho é Jesus, que quer andar conosco e nos abençoar. Não só ele quer andar com você na hora que você está bem, profetizando, falando em língua, lutando contra os profetas de Baal e de Azera, Elias do Monte Horebe, e aquele fogo todo caiu e venceu os profetas de Baal, e venceu os profetas de Azera, e agora Elias é o grande Elias. E Deus estava com ele. Foi que lindo. Vamos aplaudir. Fogo. Nossa, Elias, parabéns, Elias. Que batalha, hein, Elias? Que mensagem, hein, Elias? Quantas vezes você recebeu elogios pela pregação que você fez? Mas hoje, você triste, fugiu das lutas, fugiu de tudo, desanimou da vida, quer morrer, está num deserto hoje, sozinho, não tem mais ninguém com você, aí no seu quarto deitado,
ou fechado na sua vida. Né? Como diria o poeta brasileiro, tranquei a vida nesse apartamento. Quem sabe você está fechado, trancado no seu mundo, crendo, Deus não está comigo. Elias parou, andou um dia correndo no deserto, cansou, deitou debaixo de uma árvore chamada zimbro, no momento de fraqueza, no momento de angústia, no momento de desânimo do profeta. Falou, quem sabe ele falou, quem sabe ele pensou, Deus não quer mais nada comigo, eu falhei, eu fugi, eu errei, eu pequei. Meu Deus não quer mais nada comigo, porque eu fui um grande profeta, fiz grandes eventos, eu não posso pecar, eu não posso errar. Assim pensam muitos homens de Deus, porque Deus usou muito, foram até famosos, agora pensam, eu não posso mais, porque eu fui muito conhecido, eu pequei. Tira isso da sua cabeça. Você é um ser humano, você é um ser igual a todo mundo. O único problema é você achar que um dia foi alguma coisa. Porque mesmo que Deus nos use grandemente, não somos nada. Sempre somos fracos e falhos. O grande é Deus. E Ele sempre está conosco. E Deus está com você agora também, como esteve com Elias. Quer ver? Elias querendo morrer, de repente um anjo. Deus olhou do céu e falou, Elias tá mal, ele precisa correr, porque o povo vai pegar ele, hein? Olha o que Deus fez. Ajudou ele a fugir. Deus não vai... Deus, ele nos entende. Deus sabe que você é fraco, Elias. Então Deus veio e falou, Elias, come essa comida. Come. Ele comeu a comida, era um pão. Um anjo levou um pão para ele comeu, tomou uma botijinha d'água. Estava tão cansado que dormiu de novo. O anjo esperou ele dormir mais um pouco. Falou, Elias, levanta, pega e come, rapaz. O exército de Jezabel vem aí. Tem gente que diz assim, Elias correu de uma mulher. Eu não creio nisso. Aquela mulher tinha um exército, rapaz. Ela colocou o exército atrás de Elias. Você acha que ele correu da mulher? Se liga nas ideias. Ele está fugindo porque a batalha é grande. Ele pregou tanto aí, agora está fugindo de uma lutinha. Não, tem um exército do inferno perturbando a mente dele. Tem um inferno todinho não querendo que ele volte a pregar o evangelho nos púlpitos do Brasil, rapaz. Mas o anjo do Senhor está lá, come pão. Ele comeu o pão e falou, agora vai. E o homem de Deus saiu. A sua fraqueza. Mas ele correu. Na direção do Horebe. Ele foi na direção do monte de Deus, porque lá ele sabia que Deus estava com ele, mesmo naquela fraqueza. E lá no Horebe, Deus restaura o profeta e ele vai. Então, essa passagem do Deus conosco é preciso você conhecer. Saber que Deus está com você na hora da luta, meu velho. Que Deus está com você na hora da tristeza. Que Deus está com você nas piores horas, nos seus piores momentos. Você precisa voltar, meu irmão, você precisa voltar, minha irmã, a pregar o evangelho, a fazer a obra de Deus. E continuar o processo no caminho de volta para o paraíso. Então essa fase é fundamental. Eu vou agora resumir essas últimas duas frases, que já estamos com 23 minutos. Por que Jesus está conosco? Porque Ele está nos preparando para estar em nós. Foi isso que Jesus fala. João 14, 19, 27. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, eu e meu Pai viremos para Ele e faremos nele morada. Então esse aqui é a fase em que esse Jesus que anda conosco, nos ensinando, nos instruindo, nos mostrando o caminho, para andarmos nele, e quando começamos a andar no caminho, Ele vem morar em nós, dentro de nós. Então, se nós desenvolvemos um temor de Deus na primeira fase, e na segunda, um respeito e uma comunhão maravilhosa com Ele, mesmo sendo fracos, nessa terceira fase, nós vamos entender que nós somos uma casa limpa, somos uma casa que foi limpa, purificada pelo sangue, e agora Ele pode morar dentro de nós, e agora Ele está dentro de nós. Estando dentro de nós, a nossa comunhão se torna mais íntima. E quando você começa a saber que Ele está dentro de você, você começa a se sentir uma pessoa mais digna. Você começa a se sentir um homem digno. Você começa a se sentir uma mulher digna
Tu és digno, porque Deus está dentro de você. As pessoas podem apontar o dedo, rir de você, zombar de você, não acreditar em você, mas Deus ama você, Deus acredita em você, a ponto de estar dentro do teu coração. Deus está em você, então você é a pessoa mais digna. Deus estando em você, você tem felicidade, você tem paz, você tem segurança, porque essa é a bênção que recebemos por ter Jesus, o Espírito e Deus aqui dentro do nosso coração. Amém? Então essa é a terceira fase, a fase do Deus em mim. Deus lá em cima, a primeira, Deus comigo, a segunda, Deus em mim, a terceira, e a quarta, essa vai acontecer depois do arrebatamento, que é eu em Deus. Em Deus não eu estando em Deus, é eu sendo como Deus, que está em Salmos 82, verso 6, que diz, vós sois deuses, sois filhos de Deus. Se você é filho de Deus, você é Deus. Então, Deus vai nos transformar, nos dar um corpo glorificado. Aí sim nós seremos aquele do Apocalipse 2. Seremos vencedores e aí nós voltaremos a comer do fruto da árvore da vida, cujo fruto o homem foi proibido nos dias de Adão, mas agora nós nos tornamos vencedores, porque nós aprendemos o caminho de volta ao paraíso, e nós caminhamos, nós trilhamos, e nós andamos nesse caminho, e Jesus foi operando em nossas vidas. Nós estamos aprendendo o temor, o respeito por Jesus, fomos entendendo o amor de Deus, e fomos entendendo que esse Deus nos dignificou através do seu sacrifício, do seu sangue, de sua palavra, a ponto de morar dentro de nós, e agora Ele vai nos arrebatar, e nós receberemos um corpo glorificado, e viveremos junto a Ele para sempre, como sendo deuses. É essa a palavra. É difícil de entender, é ruim, é difícil de aceitar, porque nós aprendemos só que nós não somos nada, que nós vamos morrer e tudo acabou. Nietzsche falou que tudo acaba. Jean Paul Sartre disse que o homem caminha para a morte, que só temos depois disso o abismo, mas Jesus diz não. Depois disso é que vai começar. Tem novo céu, nova terra, nova vida, nova chance para você, para viver a eternidade comigo aqui no céu. Essa é a proposta de Jesus para você. Eu vou ficar com a de Jesus. Espero que você fique também. Vamos acreditar. Vamos trilhar esse caminho. Vamos deixar que esse Jesus que agora está em nós nos transforme até nos dar um corpo glorificado para entrarmos na eternidade e vivermos para sempre ao lado dos nossos entes queridos e ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos parar por aqui. Fiquemos com essa palavra em nome do Senhor. Amém.